Vejo bem. Boa noite, Algarve! Boa noite, família Chega. Excelentíssimo Sr. Presidente, Dr. André Ventura, minhas senhoras e meus senhores, é realmente um prazer poder-vos receber nesta casa cheia, mais uma vez nesta reentrée. Bem-haja. Caro amigo e Presidente, vou deixar para si os comentários sobre os últimos acontecimentos, mas quero lhe dizer, dos fracos não reza a história. Diz o tio Google. Assim vai demorar mais tempo. Esta expressão faz-nos pensar logo nos pequeninhos, nos derrotados, naqueles que não conseguiram vencer batalhas na sua vida ou nunca atingiram os objetivos pretendidos. Isto é só uma palavra de força dos últimos acontecimentos para ti, meu amigo. Uma grande salva de palmas para este homem, por favor. Dos fracos nunca vão desistir. Não serão rezados. Os fortes, como André Ventura e todos nós, serão sempre lembrados. Mais um ano se passou e, tal qual como o resto do país, o Algarve não se recomenda. E não se recomenda porque a política praticada pelos sucessivos governos está envolta em preconceitos, interesses, corrupção e incompetência. Temos uma saúde cada vez mais precária, onde para nascer é necessário fazer mais de 100 km, onde um ortopedista num hospital público é algo raro, onde médicos e enfermeiros são cada vez menos, onde as instalações são péssimas e até instrumentos são escassos ou inexistentes. E tudo porque temos um governo socialista incompetente e sem nenhum plano para resolver estas e outras tantas situações que pretendem com a nossa saúde. Temos uma A22 que o PS prometeu reduzir as portagens, enganando tudo e todos. Nós queremos e precisamos de uma A22 sem custos, porque a referida estrada foi construída com dinheiro da Europa e foi classificada como SCUT, que quer dizer portagens sem custos para o utilizador. Uma família, se quiser visitar um recém-nascido ou um familiar internado a mais de 100 km, por culpa da incompetência do governo socialista, tem duas más opções. Ou a infernal 125, que há anos espera pelo término da sua requalificação, ou a A22, a pagar portagens e todos sabemos o vergonhoso estado de conservação. A A22 parou aqui em Lagos. Urge concluir o projeto inicial de continuação até Sines, dado ser a única zona litoral do país onde não existe autoestrada e não temos uma extensão até ao concelho da Vila do Bispo, onde se localiza Sagres, que é só a terceira terra mais visitada do país, onde o infante tantas marcas deixou e que, por ironia do destino, até dá nome à via. Temos a temática da água, que parecia esquecida. Mas é curioso, há um ano atrás, na reentrée, quer eu, quer o deputado Pedro Pinto, falámos neste problema e apresentámos algumas hipóteses e soluções. Decorrida uma semana, e daí para cá, lá sai uma notícia do desgoverno a dizer que vai fazer isto e aquilo. Gostava de lembrar que a falta de água no Algarve é preocupante. Este governo anunciou uma central de dessalinização que estará em funcionamento no Algarve em 2025. Aqui estaremos para, infelizmente, comprovar mais uma falsa mentira. O comboio foi outra promessa para inglês ver. No tocante ao Algarve, o Sr. Primeiro-Ministro anunciou há meses atrás uma nova ligação ferroviária entre Lolé, Faro e Olhão. Passado pouco mais de uma semana, outros membros do governo diziam que afinal vão ser autocarros elétricos. Quero deixar um alerta, mas também um desafio a todos, algarvios. Na voz do Partido Chega, não vão ficar calados. Se a ligação do comboio de Lisboa, rápido, de Lisboa para o Porto, em 1h15 avançar, e acho muito bem que avance, nós também queremos Lisboa-Faro, porque este é um país de norte a sul.
Aproveito para fazer um outro alerta. O Chega não é contra as energias alternativas, até pelo contrário. Agora, há coisas que somos contra. Contra como as nossas terras, onde não podemos semear ou construir casas e que tanta falta nos fazem. Fazem falta porque a habitação é um dos principais problemas. Porque o Governo classifica maioritariamente as terras como paisagem protegida, zonas verdes e afins. No entanto, somos confrontados com milhares de turbinas eólicas e quilómetros quadrados de painéis solares. Deixo 3 perguntas no ar. Qual a diferença entre a quantidade de betão que é injetada no solo para a implementação destas infraestruturas e o betão utilizado numa casa? Qual o impacto ambiental na zona dos painéis solares, onde não nasce vegetação devido aos tratamentos químicos? E no meio disto tudo, qual o benefício que o cidadão tira nas faturas de energia? O Algarve está efetivamente abandonado. O Governo PS não tem qualquer projeto atual, preciso e conciso para permitir ao Algarve reinventar-se, ser próspero e atrativo para qualquer cidadão empreendedor. Por aqui continua o sol, as praias, o golfe, mas isso já há muitos anos. É preciso investir no Algarve. Esta distrital, junto com o nosso deputado, concelhias, eleitos e militantes, está no terreno a fazer trabalho. E antes de vos falar desse trabalho em conjunto, permitam-me um minuto para enaltecer o trabalho da minha distrital, bem como dos coordenadores concelhios, deputados municipais e vereadores eleitos no nosso Algarve. Obrigado, equipa, e obrigado, família Chega Algarvia. Por todo o vosso empenho e dedicação. Felizmente, são muitos os nomes que teria de enumerar. Por isso, aqui fica o meu agradecimento especial a todos os que trabalham e lutam diariamente para os nossos objetivos. As visitas feitas no terreno, em conjunto com o deputado Pedro Pinto, foram todas as possíveis, mas mais virão. Vamos continuar a trabalhar, porque este trabalho está a dar frutos. Cada vez que o nosso deputado cá vem, as águas mexem-se. E mexem-se de tal forma que são cada vez mais os telefonemas a dizer: por favor, falem nisto, só o Chega tem coragem, e isto é tão reconfortante. A título de exemplo e para perceberem este trabalho, dou-vos 2 pequenos pontos. Cerca de 2 semanas depois de visitarmos um posto da GNR, o mesmo foi alvo de uma inspeção sanitária. Numa outra visita, aqui temos um bom exemplo do trabalho da máquina socialista. No mesmo dia em que visitámos uma instituição, o seu mais alto responsável foi destituído do cargo. Por isso, amigo Pedro Pinto, vamos em frente, contamos com a tua presença sempre que puderes, porque o Algarve precisa e conta com o Chega. Está quase a acabar, só foi o início. E é por estas e por outras que nas sondagens, no distrito de Faro, o Chega está perto ou muito perto de um empate técnico com o PS ou o PSD. Por falar em PSD, procuraram e não encontraram. Não encontraram um líder com a grandeza e medida que o partido merecia. Então elegeram Luís Montenegro. Penso que Luís Montenegro deveria fazer um favor à nação e ao seu partido. Primeiro, legalizar a sua casa e depois afastar-se da política. Contudo, não posso deixar de apontar o principal responsável pelo cenário caótico em que se encontra o país, o Sr. Presidente da República. Para além de autorizar a destruição do país por parte do PS, não tem arte, engenho, coragem ou até já andamento para um país que espera um Presidente da República com pulso. Há dias assistimos à sua saída do Olidesca do hospital às 20 horas em ponto. Ou seja, abriu os telejornais e estava tão mal que deu uma entrevista de 12 minutos. O Sr. Presidente da República veio ao Algarve tirar uma selfie com um imigrante que foi espancado. Pergunto-lhe onde estava quando um polícia ficou desfigurado no nariz. Pergunto-lhe onde estava quando um polícia foi golpeado com uma garrafa. Pergunto-lhe onde estava quando um GNR
agonizou nos corredores do Hospital de Faro durante 3 dias com o braço partido, num acidente de serviço, e teve depois de, pelos seus próprios meios, recorrer ao serviço público. E não posso deixar de sublinhar a forma ridícula como alguns, atenção a estes alguns, meios de comunicação social montam as suas reportagens. Qual o interesse em ver o Presidente da República a comer um gelado ou a levantar dinheiro no multibanco? Mas se alguma comunicação social também acha interessante o Paulo Pedroso comentar abuso de menores ou a falsa moralista da Ana Gomes comente seja o que for, pobre povo o nosso. Principalmente a televisão, que tanta companhia faz aos telespectadores, são intoxicados com mentiras e falsas moralistas. Já agora queria deixar um agradecimento ao polígrafo. Rui, esta é para ti. Pela boa campanha de divulgação para a angariação dos donativos para os nossos outdoors. Porventura, já alguém informou o Sr. Presidente da República que houve uma forte quebra de turismo no Algarve nacionais? É que a culpa é do Sr. Presidente da República, porque não teve coragem de correr com a incompetência deste governo, com tantas taxas, impostos, inflação e o aumento de juros à habitação. Só poderiam os portugueses cortar nas férias ou procurar outros destinos mais em conta. Por falar em juros, estão recordados dos milhares que enterramos para salvar os bancos? Milhões dos nossos impostos, e agora que o povo precisa, mais que não seja pela subida das taxas de juros, ninguém ajudou o povo. Na altura, ninguém nos perguntou se estávamos de acordo com o dinheiro dos nossos impostos servisse para salvar Ricardo Salgados e rendeiros. E agora, também não nos perguntam se podemos pagar mais na mensalidade de empréstimos. Mas já agora, a taxa de esforço agora já não conta. Muitos de nós não compraram casa, ou uma melhor, porque a taxa de esforço não era permitida. Então, e agora já é permitida essa taxa ser ultrapassada? Gostava também de lembrar que o Estado não pode e não deve interferir na economia. É certo. Mas deve regular e fiscalizar. O que as grandes cadeias de alimentação fizeram ao povo foi roubo, tal como os bancos e as petrolíferas. Todos eles apresentaram lucros superiores a tempos pré-Covid e guerra. Quem mais uma vez pagou foi o povo português. O Primeiro-Ministro e o Presidente da República deviam era ter tempo para pensar e acabar de vez com os chulos que recebem pensões vitalícias. Porque se um dia alguém deveria receber uma pensão vitalícia neste país, não foi quem ganhou milhões a roubar o povo, mas sim quem andou na guerra, de arma na mão, a defender os interesses do país. Está mesmo quase. Mais meia hora. Os senhores deveriam se questionar que justiça é esta, em que uma criminosa aqui no Algarve matou e escortejou um jovem e foi ilibada por um juiz, e agora condenada por outro. É a mesma coisa que agora os nossos problemas. Mas costuma-se dizer que tudo tem um princípio e um fim. Esperamos todos que o fim seja o mais rápido possível e que esse fim seja o final imediato dos vossos mandatos. E com o vosso tempo no fim, nós aqui estamos. Aqui com o líder que ficará na história de Portugal. Com o maior mentor de progresso, de justiça, das igualdades dos direitos e dos deveres. E esse líder é André Ventura. Gostávamos de vos contar uma curiosidade. Sim. Vocês sabem... O Fidel Castro ao pé de mim é um menino. Vocês sabem que nas visitas de jovens à Assembleia da República, o lugar por que todos perguntam e se querem sentar para a fotografia é o de André Ventura. Como alguém dizia e escrevia numa camisola, porque será? Doutor André Ventura, tenho uma notícia para lhe dar. O Primeiro-Ministro não quer fazer de Portugal a maior casa de alterno da Europa. Ele já fez e legalizou. Basta ver nas recentes alterações à lei da nacionalidade. Ou seja, como eu costumo dizer, ele prostituiu a nacionalidade portuguesa.
legalizando assim a prostituição do tráfico humano. As redes de tráfico humano estão radiantes. Portugal é o novo Eldorado deste tipo de negócio. O PS está a pôr em causa a segurança da Europa e a levar o nosso país para a lama em termos de país reconhecidamente seguro. Além disso, vai fazer com que as nossas tradições e costumes seculares se percam com o tempo. Sabem, eu não sonho com um país em que o povo tenha por obrigação a necessidade de emigrar. Eu não sonho um país onde o imigrante só é lembrado pelo dinheiro que envia para Portugal. Eu sonho um país que seja próspero e atrativo para aqueles que queiram regressar. Eu sonho um país com concursos públicos para serviços centrais e não só nos municípios. Eu sonho um país que não dependa da esmola da Europa. Eu sonho um país onde um Conselho de Estado é uma coisa séria. Não é interrompido porque o Primeiro-Ministro tem que apanhar um avião. Eu sonho um país em que o lugar dos corruptos e criminosos seja na prisão. Eu sonho um país em que ninguém tenha de dizer sou um fora da lei porque o Estado assim me obriga. Não é, Pedro Pinto, que ouvimos isto? Eu sonho um país em que o sistema de saúde funcione para todos. Eu sonho um país em que cada um tenha um emprego e uma habitação com condições dignas. Eu sonho um país onde os empregos sejam por concurso ou por mérito e não por nomeação. Eu sonho um país que todos tenham direito à educação e onde não faltem professores. Eu sonho um país onde uma família ter um carro não seja considerado um bem de luxo. Eu sonho um país onde o povo trabalhe, mas seja recompensado por isso. E é por eu sonhar e acreditar que aqui estou. Estou nesta luta junto desta família e do nosso Presidente. Todos, não desistam, vamos ajudar André Ventura a cumprir Portugal. Viva o Algarve, viva o Chega, viva Portugal, obrigado pela vossa atenção.